A Venezuela vive um momento crítico em sua história, marcado por instabilidade política, econômica e social. Em meio a esse cenário, surge uma declaração contundente de Francisco Palmieri, embaixador dos Estados Unidos na Venezuela. Ele afirmou que essa data representa o prazo final para Maduro, que precisa permitir a transição de poder ao presidente eleito, Edmundo González. Caso contrário, enfrentará graves consequências, tanto internamente quanto no cenário internacional. Essa fala reflete a crescente pressão global para que a vontade dos venezuelanos seja respeitada. As eleições presidenciais de julho de 2024, que deveriam simbolizar a democracia, foram envoltas em controvérsias. O Conselho Nacional Eleitoral, alinhado ao regime, declarou Maduro vencedor com 51% dos votos, mas as acusações de fraude vieram imediatamente. A oposição, assim como boa parte da comunidade internacional, rejeitou o resultado, destacando a falta de transparência e irregularidades no processo. Mesmo assim, o Tribunal Supremo de Justiça, também controlado pelo chavismo, ratificou o resultado, preparando o terreno para mais um mandato de Maduro. Esse contexto coloca o país em um impasse. A declaração de Palmieri ressalta que, se Maduro se recusar a entregar o poder, o isolamento internacional da Venezuela se aprofundará, com sanções ainda mais severas e uma perda completa de legitimidade no cenário global. Além disso, a crise interna, que já atinge níveis alarmantes, pode se agravar ainda mais. Hoje, a Venezuela enfrenta hiperinflação, pobreza extrema e uma crise humanitária que forçou milhões de cidadãos a deixarem o país em busca de melhores condições de vida. Internamente, a oposição luta para se organizar e mobilizar apoio, enquanto o regime de Maduro mantém o controle das principais instituições do Estado, utilizando repressão e censura para silenciar adversários. O 10 de janeiro de 2025, portanto, carrega consigo a expectativa de mudança, mas também o risco de uma nova escalada de tensões. Será que Maduro cederá à pressão e permitirá uma transição pacífica? Ou insistirá em se manter no poder, desafiando a Constituição e a comunidade internacional? Nicolás Maduro é hoje o principal símbolo de um regime que consolidou seu poder ao longo de anos, apesar das crescentes pressões internas e externas. Desde que assumiu o comando em 2013, após a morte de Hugo Chávez, Maduro enfrentou uma série de desafios, mas conseguiu permanecer no poder graças a um controle firme sobre as instituições-chave da Venezuela. Esse controle inclui o Tribunal Supremo de Justiça e o Conselho Nacional Eleitoral, que tem demonstrado fidelidade ao regime chavista em momentos decisivos, como nas eleições de 2024. O regime de Maduro também se sustenta pelo apoio das Forças Armadas, que são o verdadeiro pilar de sua governança. Apesar de rumores de insatisfação em alguns setores militares, a liderança das Forças Armadas permaneceu leal, sendo frequentemente recompensada com privilégios e acesso a recursos estatais. Essa relação é um fator crucial que impede a oposição de obter qualquer avanço significativo dentro do país. Além disso, o regime adota táticas repressivas para conter dissidências. Líderes oposicionistas enfrentam perseguições, prisões arbitrárias e exílios forçados. A censura à mídia é intensa e manifestações populares são frequentemente reprimidas com violência. Esse ambiente de repressão minou a capacidade de organização da oposição, que também sofre com divisões internas, dificultando ainda mais qualquer tentativa de desestabilizar o governo de Maduro. Outro elemento que fortalece Maduro é o apoio estratégico de aliados internacionais, como Rússia, China e Cuba. Esses países têm fornecido suporte financeiro, militar e diplomático ao regime. Enquanto a Rússia e a China ajudam a sustentar a economia venezuelana através de investimentos e acordos comerciais, Cuba desempenha um papel essencial no fornecimento de inteligência e apoio logístico. Por outro lado, Maduro enfrenta a oposição de países ocidentais liderados pelos Estados Unidos, que aplicaram sanções econômicas severas ao regime.
Essas sanções, que incluem restrições ao comércio de petróleo e congelamento de ativos no exterior, foram projetadas para sufocar financeiramente o governo e forçá-lo a ceder. No entanto, o efeito tem sido um agravamento da crise econômica, impactando diretamente a população venezuelana, enquanto o núcleo do regime mantém seu poder. Maduro também se beneficia da estratégia de controle narrativo. Por meio de uma máquina de propaganda estatal, o governo culpa atores externos, especialmente os Estados Unidos, pelas dificuldades econômicas e sociais do país. Essa retórica nacionalista ajuda a consolidar uma base de apoio leal, ainda que cada vez mais reduzida. A dinâmica de poder na Venezuela, portanto, é marcada por um equilíbrio delicado entre repressão interna, alianças internacionais estratégicas e uma oposição que, embora resiliente, enfrenta enormes obstáculos. Esse cenário cria um campo de batalha político altamente polarizado, onde qualquer movimento em direção a uma mudança, como o esperado para 10 de janeiro de 2025, depende de fatores externos, como sanções e pressão internacional, e internos, como a postura das Forças Armadas e da população venezuelana. O 10 de janeiro de 2025 não é uma data aleatória. É um marco constitucional estabelecido pela própria Carta Magna da Venezuela, que determina o término do mandato presidencial. Para Nicolás Maduro, esse dia simboliza o fim de seu ciclo oficial no poder e, mais do que isso, representa um teste para o futuro da democracia no país. A pressão para que ele respeite esse prazo e entregue o governo ao presidente eleito, Edmundo González, é enorme, tanto internamente quanto no cenário internacional. De acordo com o embaixador dos Estados Unidos, Francisco Palmieri, essa é a data limite para Maduro evitar uma ruptura constitucional ainda mais profunda. Ele destaca que, se Maduro insistir em permanecer no poder além desse prazo, o regime será considerado ilegítimo por boa parte da comunidade internacional, incluindo países da América Latina, Estados Unidos e União Europeia. Esse cenário implicaria em consequências severas, como novas sanções, isolamento diplomático e um agravamento das tensões internas. Internamente, a Constituição da Venezuela define que um presidente eleito deve assumir o cargo no dia 10 de janeiro seguinte às eleições. No entanto, o Tribunal Supremo de Justiça, controlado pelo chavismo, tem historicamente interpretado a Constituição em favor do regime. Isso significa que, se Maduro não entregar o poder, o TSJ pode buscar justificar sua permanência com base em argumentos jurídicos controversos, o que agravaria a percepção de que o governo se tornou um regime de fato, sem qualquer legitimidade democrática. O que torna essa data ainda mais significativa é a sua ligação com a vontade popular. A oposição, assim como grande parte da população, vê 10 de janeiro de 2025 como uma oportunidade única para iniciar uma transição democrática. Essa expectativa aumenta a pressão sobre Maduro, que enfrenta não apenas a rejeição internacional, mas também um descontentamento crescente dentro do país. Se Maduro optar por ignorar o prazo constitucional, as consequências podem ser explosivas. No plano interno, é provável que surjam manifestações em massa, organizadas por uma oposição mais determinada a desafiar o regime. No entanto, como ocorreu em protestos anteriores, a resposta do governo pode ser brutal, com repressão violenta e detenções arbitrárias. A posição das Forças Armadas será crucial nesse cenário. Qualquer sinal de ruptura no apoio militar ao regime pode mudar drasticamente os eventos após o dia 10 de janeiro. No plano internacional, a continuidade de Maduro no poder seria tratada como uma violação direta da ordem constitucional venezuelana. Isso poderia desencadear sanções ainda mais duras, afetando empresas estatais e complicando ainda mais a economia venezuelana, já devastada. Além disso, a OEA poderia intensificar seus esforços para mediar uma solução política, ou, em casos mais extremos, apoiar intervenções mais agressivas, como medidas diplomáticas ou até mesmo ações militares coordenadas por países contrários ao regime. 10 de janeiro de 2025 é uma data que carrega um peso simbólico e prático imenso.
Para os venezuelanos, ela representa a esperança de mudança e a oportunidade de virar uma página sombria de sua história recente. Para o regime de Maduro, é um teste de resistência, um confronto com a realidade de um país em crise e um mundo cada vez mais intolerante com sua permanência no poder. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.